lugar santo e o lugar santíssimo. No primeiro compartimento tinha lá aquela vela com sete braços, né? Era um símbolo do Espírito Santo. Tinha uma mesa com pães, tinha o altar do incenso. Tudo aquilo tinha símbolo do ministério de Jesus. O cordeirinho que morria era um símbolo de Jesus morrendo, e o sangue que era trazido para dentro era um símbolo dos méritos do sangue de Jesus intercedendo por nós no santuário do céu. Tudo o que acontecia ali, obrigado, Rose. Tudo o que acontecia ali no santuário era um símbolo do ministério de Jesus. E tinha muita coisa que quando Jesus morreu, acabou, né? Muita coisa para manter vívida na mente deles a ideia de contaminou com o pecado, tem que limpar com o sangue do cordeiro. E coisas que eram totalmente simbólicas também. Por exemplo, uma mulher menstruada, se alguém tocasse nela, simbolicamente, cerimonialmente estava imundo. Até a tarde, tinha que tomar um banho lá, se purificar. Se alguém tocasse no cadáver de um animal, estava imundo. Então muita coisa era cerimonial. E muita coisa que os judeus quiseram continuar guardando das leis de Moisés, depois que Jesus morreu, Paulo, o Espírito Santo repreende, mostrando a diferença da lei de Moisés e da lei de Deus. E hoje eu trouxe um impresso aqui, para a gente ver rapidamente o contraste. É muito claro, é muito bíblico esse contraste entre a lei de Deus e a lei de Moisés. Quem pode me ajudar a entregar um para cá? Você me ajuda desse lado aqui? Me ajuda desse, por favor, para esse grupo aqui. Alicia, por favor, para cá. Vou pedir para ele aqui, né? Que ele está mais vigor aí. Ele come bem. Tá? Tem torção. Se faltar, eu tenho mais 2 aqui comigo. Eu tentei colocar colorido para tentar contrastar bem. Para a gente perceber cada bloco de assunto e os versículos correspondentes. Esse assunto, quando a gente fala da lei de Deus, geralmente as pessoas concordam que a lei de Deus não foi abolida. Geralmente. O problema deles é um mandamento só. Concordam comigo? Quando a gente fala que a lei de Deus não foi abolida, para todo mundo isso é claro. É só um mandamento da lei que as pessoas dizem que a lei foi abolida por causa de o sábado. Todo mundo sabe que não é para matar, roubar, adulterar, mentir, adorar imagem e escultura. O problema é quando dizem, não, Jesus aboliu a lei. Eles sabem que não aboliu. É só do sábado que estão falando. E nós vamos ver aqui que a lei de Deus ela é íntegra. São 10 pontos. Porque Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Seria um resumo da lei. Nós falamos isso semana passada. Os primeiros 4 mandamentos são o nosso amor para com Deus. São os primeiros 4 mandamentos. É uma tábua. Né? Se eu amo a Deus, eu não vou adorar outro Deus, não vou falar o nome dele em vão, não vou adorar mais escultura e vou lembrar do sábado como um dia sagrado que ele separou. Para a gente ter mais relacionamento. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou guardar os outros 6 mandamentos da lei de Deus. É o meu dever para com o próximo. Aí eu vou honrar pai e mãe, não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar, não vou mentir, não vou cobiçar. Tá bom? Olha que interessante como que isso é bíblico, gente. Eu vou ler um pouquinho, tá? Aqui, está lá em cima no título em vermelho, é um contraste bem claro entre a lei de Deus, que é eterna, a lei de Deus mostra os princípios de Deus, ela é eterna, versus a lei de Moisés, que é temporária. Ela cumpriu seu propósito quando Jesus morreu na cruz. Então eu coloquei lá que a lei eterna, os 10 mandamentos, ela era guardada dentro da arca. E está lá o versículo. Aquela arca, né, Arca da Aliança. E ela foi escrita em pedra, símbolo da eternidade. Deus a escreveu com o próprio dedo. Então os versículos lá. Já a lei cerimonial, ela foi escrita num livro por Moisés e posta ao lado da arca. Deus a ditou para Moisés. Ela tinha um propósito até a morte de Jesus. Deus não a escreveu, porque ela era passageira. Então os versículos. Mas veja que legal. Diferenças, eu estou pulando lá o resumo. Ah tá, é interessante ver esse resumo em vermelhinho também. A lei eterna existia antes de entrar o pecado no mundo, concordam? Que a lei de Deus, os 10 mandamentos, se é eterna, ela existia antes de entrar o pecado no mundo. Já a lei cerimonial, ela foi dada após a entrada do pecado para prover
uma solução de um Salvador. Até que Jesus viesse, aquilo foi guiando eles. Olha só, gente. Eu sei que é chato ler, mas eu acho muito legal isso daqui. Vamos lá. Olha o contraste. Eu coloquei tentando manter a mesma cor para cada dupla. Diferença entre a lei eterna e cerimonial. A lei eterna, os 10 mandamentos, foi proferida por Deus. Está lá em Êxodo 20. Já a lei cerimonial foi proferida por Moisés. Claro, foi Deus quem dirigiu, mas ela tinha outro propósito. A lei eterna, os 10 mandamentos, foi escrita por Deus. A lei cerimonial foi escrita por Moisés. E tá os versículos lá para você ver. A lei eterna de Deus, 10 mandamentos, foi escrita em tábuas de pedra. A lei cerimonial foi escrita num livro. A lei eterna, os 10 mandamentos, foi entregue por Deus a Moisés. A lei cerimonial, dos cordeiros e tudo, foi entregue por Moisés aos levitas. A lei eterna foi colocada dentro da arca, como a gente viu. Então, lá todos os versículos de todas as partes. Já as ordenanças foram colocadas pelos levitas ao lado da arca da aliança. Veja quanto contraste. E os versos estão lá para ver depois. A lei eterna dada por Deus, ela mostra o pecado. Paulo fala isso em Romanos. E nós vimos também aquela passagem que diz que o pecado é a quebra da lei. Já as ordenanças, elas prescrevem ofertas para o pecado. A lei eterna, os 10 mandamentos, a transgressão dela é pecado, como a gente viu em 1 João 3,4. As ordenanças, não há pecado em sua transgressão. Você vê que há um contraste aqui. Veja, se Paulo está falando da mesma lei, então ele é doido, ele é bipolar. Porque tem hora que ele exalta a lei e tem hora que fala, ó, essa lei não... Então ele é bipolar. Você acha que ele era bipolar ou não? Não. Ele está falando de duas leis distintas, tá? Lá o ponto 8, a lei eterna é a norma do julgamento. Em Tiago 2,10 ele menciona os 10 mandamentos, no verso anterior, e fala, vivam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A lei dos 10 mandamentos. A gente falou isso semana anterior, que a gente quer viver essa liberdade dentro da vontade de Deus. Já as ordenanças, por ela ninguém será julgado. Olha que interessante. A lei eterna é estabelecida pela fé. As ordenanças foram abolidas por Cristo. A lei eterna é a lei da liberdade. As ordenanças, quem guarda, perde a liberdade que Cristo nos deu. Volta para os ritos, volta para as ordenanças. A lei eterna dá prazer em guardá-la. Romanos 7:22. Já a lei de Moisés é um jugo de escravidão. Pensou ter que matar cordeirinho, ter que fazer tudo aquilo de novo, procurar um sacerdote, circuncisão, né? A lei de Deus, ela é espiritual. A lei de Moisés é lei carnal. A lei de Deus é perfeita e refrigera a alma. Já a lei de Moisés não aperfeiçoa nada, era tudo simbólico. A lei eterna deve ser guardada no Novo Testamento. A gente vê lá em Mateus 19. Já as ordenanças não devem ser guardadas no Novo Testamento. A lei eterna, os seus mandamentos são santos, justos e bons. São os 10 mandamentos. Já a lei cerimonial, a Bíblia diz que não é boa. A lei de Deus eterna é eterna. Está lá 2 passagens. Já as ordenanças diz que era transitória. Ela era uma sombra dos bens que viriam superiores, né? Eram símbolos. A lei de Deus eterna tem um sábado moral, que é o sábado semanal, cada 6 dias. Já as cerimônias de Moisés, ela tinha 7 sábados que eram rituais, eram anuais. E eu coloquei uma tabelinha aqui embaixo para você ver que interessante. A lei de Moisés tinha 7 sábados festivais, cerimoniais. 7 no ano. Ali você vê no nome da festa, as 7 festas que os judeus tinham que participar antes da vinda de Jesus, né? A Páscoa, que era quando o cordeirinho morria, os pães asmos, as primícias, os pentecostes, e todas essas festas, quase todas, elas eram um sábado. E olha que interessante, é igual quando fala hoje, né, guardar domingos e dias santos, né? O dia santo é tipo lá, cai lá dia de Natal, se cair numa terça, é um feriado, não é assim? Isso é uma cópia do que acontecia no Velho Testamento. O dia que caísse uma dessas festas era um sábado, mas não era o sábado semanal da lei de Deus. Era um sábado cerimonial, porque era um dia santo. Veja, o dia dos pães asmos, por exemplo, vamos ver a Páscoa. E eu coloquei os versículos lá para vocês verem na Bíblia, tá? Eu coloquei em negrito ali, ó, que está tudo em Levítico, capítulo 23. Deus fala das festas cerimoniais. E aqui eu coloquei também os versos, os versículos, tudo dentro do mesmo capítulo de Levítico.
Então você vê lá que a Páscoa era para ser comemorada no dia 14 de Nissan, que era o primeiro mês dos judeus. Não importasse se o 14 de Nissan caísse num domingo, numa segunda, numa terça, era um sábado. Era como um feriado nosso. Como um feriado. E se caísse num sábado, a Bíblia chama de grande sábado, que era 2 sábados num só. Tem uma passagem, eu não separei ela, mas se a gente procurar a gente acha. Os judeus, os miseráveis lá, eles queriam tanto matar logo Jesus para guardar o sábado. Você vê que coisa? Eles estavam guardando a lei, mas não perceberam o espírito, a essência da obediência à vontade de Deus. E aquele sábado, diz a Bíblia, o sábado seguinte, era um grande sábado. Por que era um grande sábado? Porque era sábado semanal, e naquele mesmo sábado semanal ia ser o 14 de Nissan, um sábado anual. Era um sábado num sábado. E a Bíblia diz que eles queriam logo fazer aquilo porque era o dia da preparação e aquele dia era um grande sábado. Porque ia cair um 14 de Nissan num sábado. Ficou claro isso? Mas eles chamavam, então, um dia de festa que eles consideravam santo como um sábado. Como se fosse o sábado semanal, era qualquer dia da semana que caísse um desses 7 aqui. Mas eles chamavam de sábado. Chamavam de sábado igualzinho. Por isso que Porque Paulo lembra diz que assim, sábado era dia de que foi descanso, abolido não se os trabalhava. sábados. Os sábados, exatamente. Na verdade, 7 sábados. A palavra que a gente usa é feriado, é sábado. Era o feriado antigo judeu, era um sábado. E esses 7 sábados, eles eram uma sombra do que viria, que é o verdadeiro ministério de Jesus. Por exemplo, a Páscoa era um sábado. Por quê? Porque era para lembrar que Jesus viria. Era um dia para eles pararem e pensar o que significa esse cordeiro morto, né? Olha que interessante. Oi. Eu não entendi esse lição. É que os nomes dos meses judaicos são diferentes dos nossos. O mês de Nissan deles era o primeiro mês deles, era o janeiro deles. Mas corresponde, acho que ao nosso... Março. Não, esse, Não sei, por aí, né? Março, por aí. Que é a festa judaica hoje ainda, que os judeus comemoram. Então é o nome do mês. É o nome do mês. Que os judeus comemoram ainda porque eles rejeitaram o verdadeiro Messias que veio. Então eles ainda querem comemorar a Páscoa esperando o Messias vir. Quem que tinha levantado você, Ana? Pastora, eu tenho uma dúvida. Assim, Jesus tem a Sexta-feira Santa, que é comemorado Quando ele morreu. Quando morreu. Ele não ressuscitou no sábado. Não. Ele ressuscitou no domingo. No domingo. Tem alguma coisa a ver ou não? Tem uma coisa a ver bem interessante. Quando Deus criou a humanidade, nos 6 dias da criação, o que ele fez? Descansou. Descansou no sábado. E quando ele redimiu a humanidade do pecado, o que ele fez? Descansou no túmulo. O sábado é sagrado tanto no início como no fim. Demais, né? Na criação como na morte de Jesus. Domingo é o primeiro dia da semana. E veja que fantástico As isso. mulheres... Pode contar. Veja, eu vou falar daqui a pouco das mulheres. Veja que fantástico isso. Hoje, o cristianismo em geral diz que tem que descansar no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas Deus queria tanto evitar que isso acontecesse, essa transferência, que dessas 7 festas, uma não era sábado. A que representa a ressurreição de Jesus. Não era sábado. Olha que interessante. A festa dos pães asmos simboliza que Jesus estava... Simboliza o corpo de Jesus, né? Eles comiam pão sem fermento e tal. Eram 7 dias de festa. O primeiro era um sábado, para descansar, e o segundo também. Tá bom? E eu marquei lá que eu pintei de amarelo os dias que eram sábado. Dia 15 e dia 21. O dia da Páscoa, na verdade, se você for ver lá, era dia 14 de Nissan. Mas lá na Bíblia, se você for ver lá na passagem, era para eles considerarem um sábado no pôr do sol ao matar o cordeirinho. Quer dizer, na verdade, então era o dia 15, que já era parte da outra cerimônia também de pães asmos. Agora veja que interessante. A festa das primícias, que é a terceira festa, que era o dia 16 de Nissan, não era um sábado. E é o dia que representava a ressurreição de Jesus. As primícias eram o seguinte, eles iam no molho de colheita, de trigo, o que fosse, pegavam uma parte, né, toda a plantação. Eles escolhiam uma parte já madura, uma parte, um molho, e entregava para Deus, representando toda a colheita que eles iam fazer depois. E entregava para Deus esse molho. E a Bíblia fala que Cristo é as primícias. Ele é essa ressurreição que representa toda a colheita que Deus vai ter depois. E foi num domingo, num dia que não era para representar como um sábado.
Olha que interessante. Desculpa só um pouquinho, agora o pastor fica confusa. Fala assim que a ressurreição vai ser assim, primeiro as primícias, Cristo, depois as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, As primícias, gente, se você for ver lá em Êxodo, em Levítico, essa parte do molho que eles escolhiam, primícias quer dizer primeiro, né? Eles entregavam para Deus, nesse dia aqui, ó, é a terceira festa, que era antes da colheita, e entregava para Deus, representando e agradecendo toda a colheita que eles iam fazer depois, 50 dias depois, que era o Pentecostes. E eles falavam, Senhor, olha, esse aqui que já está maduro, já está bonito, eu quero entregar para o Senhor, porque representa toda a colheita que a gente vai ter depois. E isso já simbolizava não só a ressurreição de Jesus, mas de pessoas que ressuscitaram com Ele e que já foram no céu, um molho movido, as primícias de todos que vão ressuscitar também. Sabia disso? Abra sua Bíblia em Mateus. Então seria, bom, Moisés já ressuscitou. Seria então antes de... Os que ressuscitaram com Jesus, quando ele ressuscitou, lá no finalzinho de Mateus. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu ressuscitei e eu vou colher uma multidão de gente no final. Mas primeiro eu estou trazendo para Deus as primícias. Mateus, no finalzinho, capítulo 27. Eu não tenho essa passagem de cor, então me ajudem a achar que é o momento em que Jesus morre, há um grande terremoto. A cortina do santuário se rasga, que Deus estava mostrando que acabou as cerimônias. E quando ele ressuscita... Aqui, é 28, verso 2. Que fala dos mortos. Isso. Não. Não, isso é remover. Eu quero ver o que mostra que algumas pessoas ressuscitaram. Essas são as primícias. Aqui, ó, a morte de Jesus. Aqui, ó, na morte dele, no verso 51, Mateus 27, 51... Diz que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeram as rochas. Isso aqui tá... achei, tá aqui, ó, 52. 52 e 3. E com esse terremoto da morte dele, abriram-se os sepulcros, os túmulos, e muitos corpos de santos que dormiam, quer dizer, que estavam mortos, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses são a primícia. A palavra ressurreição na Bíblia nunca quer dizer alma depenada, desencarnada, isso daí. Ressurreição na Bíblia sempre é o que aconteceu com Jesus, é o que aconteceu com Lázaro. Então eles foram levados para o céu? Sim, como é que a gente sabe que esses que ressuscitaram com Jesus foram para o céu? São as primícias também com Cristo. Porque lá no Apocalipse aparece o que ele chama de 24 anciãos, em termos simbólicos. E eles têm todas as características que Jesus promete dar para quem? Para os humanos que vencerem. Por exemplo, esses 24 anciãos estão vestidos de vestiduras brancas. E Jesus fala, o que vencer, eu lhe darei vestes brancas. Eles estão com coroa. Jesus fala, o que vencer, eu lhe darei coroas. Eles se sentam em tronos. Jesus fala, o que vencer, eu lhe darei que se assente em tronos. Então, esses que aparecem no Apocalipse com 24 anciãos, é um símbolo de pessoas que ele já levou lá como primícias de um molho, uma colheita muito maior que ele vai fazer, que inclui eu e você. A palavra colheita na Bíblia, a ideia da volta de Jesus, simboliza uma colheita. A gente está crescendo, a seara já está madura para Jesus vir e levar a gente para o céu. Seria a chuva serôdia? A chuva serôdia é um dos símbolos do Espírito Santo vindo e preparando essa colheita que Jesus vai fazer. Vocês entenderam isso? É uma novidade, né? É interessante, né? Jesus ressuscitou. Por isso que na Bíblia fala que na ressurreição, que a morte não é o fim, que nós vamos ressuscitar, mas cada um na sua ordem. Cristo, as primícias, que era esse molho, e os que são de Cristo na sua... Vamos ver essa passagem? Acho que está em 1 Coríntios 15. A gente só está falando das festas agora, só para a gente entender que eram 7 sábados cerimoniais e que eram uma sombra de algo muito maior. 1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo que fala da ressurreição. E as pessoas confundem tanto esse negócio de ressurreição, tanto com a ideia de alma e alma e alma, que se você perguntar para várias pessoas, eu já fiz o teste, é tão claro na Bíblia, mas não vê por causa da ideia de alma.
Você pergunta para a pessoa, o que de Jesus ressuscitou e foi para o céu? Corpo ou alma? Ele chegou, não percebe que Jesus ressuscitou e que tinha o furo na mão ainda e tudo. Na Bíblia, a palavra ressurreição quer dizer corpo se levantar da morte. Essa é corpo. E a igreja tem falado isso, ó. Mesmo que ela se desvirtuou em muitos assuntos, ela continua rezando assim, ó. Creio na ressurreição dos mortos ou da carne. Tem duas. Então a igreja sempre creu nisso, na ressurreição da carne. Mas a ideia de alma imortal é cega, tá? Então olha só. 1 Coríntios capítulo 15. Deixa eu ver onde é que fala Cristo, as primícias aqui, ó. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, esses que ressuscitaram com ele, e depois os que são de Cristo, quando? Quando é que vai para o céu, então, ressuscitar? É na vinda de Jesus. Tanto é que a gente já viu isso, ele fala várias vezes, eu o ressuscitarei no último dia. Mas Na vinda. então ninguém, aqueles que ficaram lá nos tempos do Egito e tudo, essas pessoas, então, não tiveram salvação? Porque Moisés foi um caso especial que Jesus quis levar para mostrar assim, ó, eu quero fazer isso com todo mundo. Era um cheque pré-datado, vamos dizer, tá? Mas se Jesus não morresse, se Jesus desistisse na hora ali, todos eles iam ter que voltar para a terra e morrer, porque não tinha um Salvador. Então Jesus só adiantou para mostrar. E essa ideia das primícias, que era uma festa, Deus estava querendo ensinar essa lição. Deus ia levar um grupo especial antes, que ele escolheu, para representar toda a colheita que ele vai fazer no final, que somos nós. Tá bom? Vocês lembram da parábola do trigo e do joio também? É essa a ideia. Aí Jesus fala que no final, os anjos vão recolher o seu trigo e levar para os seus celeiros. Essa é a ideia de uma colheita. E a palha, o joio, ele ia jogar para queimar, né? Essa é a ideia. Agora veja, essas festas, esses 7 sábados, na Bíblia, muitas vezes Deus chama de vossos sábados. Os sábados cerimoniais. E os sábados dos 10 mandamentos, da lei moral, ele fala de meus sábados. Olha que interessante isso. Tá? Então, quando Jesus morreu na cruz, esses sábados, que eu pintei de amarelinho, tá? Eles foram abolidos. Porque eles eram apenas sombra do que viria, que é a lei de Deus. Quer dizer, que é o ministério de Jesus. Tá? Deixa eu mostrar algumas passagens para vocês que falam de vossos sábados e de meus sábados. Então isso aqui é uma aula só para a gente ver esse contraste entre a lei de Deus e a lei de Moisés. Muitas pessoas falam assim, não, quem guarda a lei, o sábado guarda a lei de Moisés. Só se ele guardar os sábados cerimoniais. Páscoa, pães asmos, primícias, tá? Deixa eu achar aqui rapidinho. Aqui, ó. Por exemplo, Levítico 23, 38 é um deles. Levíticos 23, 38. Quem pode ler para mim? Ah, eu tenho aqui também. Uhum. Esse aqui é um que ele fala do sábado dele, né? O sábado do Senhor. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Então veja, aqui ele está falando do sábado do Senhor. Agora olha que interessante que ele fala dos sábados cerimoniais em Levítico 26, 35. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. O que ele está falando aqui é que a terra de Jerusalém ia ser castigada, porque eles não estavam guardando os vossos sábados que Deus tinha determinado, e eles foram para a Babilônia e a terra ficou abandonada lá. É o que eu tinha falado semana passada. Olha o verso 34, um verso anterior. Então a terra folgará nos seus sábados, que tinha um sábado também anual, né? Cada 7 anos a terra tinha cerimonial. Todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos, e então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Aí depois Jeremias vem lá na frente e complementa, que Babilônia ia levar eles de castigo,
e a terra ia descansar por todos os sábados que eles não tinham feito a terra descansar, que era um sábado cerimonial. Tudo isso aqui eu estou trazendo como curiosidade, tá? Para vocês verem que havia os sábados de Moisés e havia os sábados da lei de Deus. E Deus fala muito mais dos sábados dele, quando ele fala meus sábados, do que dos de Moisés. Deixa eu mostrar para vocês algum exemplo aqui também. Daqui a pouco a gente abre para alguma pergunta, tá? Meus, deixa eu só agitar aqui para eu achar. Sábados. Nossa, tem muita passagem. Por exemplo, Ezequiel 20:20. Uhum. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que sabeis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então você vê, ó, santifiquem os meus sábados. Esses são quais? Os da lei de Deus, da lei moral, para que eles sirvam de sinal entre mim e vós, de que eu sou o Senhor. Porque para o mundo hoje, quem é o Senhor é a evolução, é o Big Bang, né, e tal. É uma marca. Por que você guarda sábado? Porque Deus criou o mundo em 6 dias. Essa é a ideia. E um outro trecho em que Deus chama de meu sábado também, aqui, aliás, aqui ele não fala meu sábado, mas ele é claramente que ele está falando aqui dos 10 mandamentos. Isaías 58, verso 13. Se desviares o teu pé do sábado de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 13 e 14. Ficou clara essa questão aqui da distinção? Ficou? É muito interessante, não é? É um contraste grande, não é? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre isso? Ivan? Tem algum texto que fala que Jesus guardou o sábado? Tem. Lucas 4:16, se não me engano. Vamos lá. Todos eles guardavam o sábado. Sábado era o dia Só que que ia na sim, sinagoga, né? O imperador de fala que como era costume de Jesus, Era Mas era porque a sinagoga. sinagoga só abria o sábado. O sábado sempre foi guardado. O argumento que usam muito hoje para dizer que Jesus não guardava o sábado, mas que ele ia por causa para encontrar os judeus, usam bastante hoje. Mas a gente vê que era um mandamento de Deus que ele estava seguindo, os 10 mandamentos. Nós vamos ver aqui, tá? Lucas capítulo 4. Versículo 16, falando de Jesus. Quem que pode ler? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então a gente vê que ele ia no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Era costume de Jesus fazer isso. E muitos dizem, não, quando ele morreu foi abolido. Mas a gente vê que na Bíblia o sábado continuava sendo observado conforme o mandamento. Inclusive a sua própria mãe, a Virgem Maria. Sim, com certeza. Por exemplo, Lucas 23. Abra lá em Lucas 23. Eu não lembro o versículo, eu sei que é o último do 23. Aqui, ó. Assim foi lindíssimo, isso é bem claro. 23, 56. É o último versículo de Lucas 23. Você lembra que o sábado estava chegando, eles queriam tirar logo o corpo para poder guardar o sábado. O judeu era terrível. Eles guardavam a lei secamente, sem pensar em nada mais. E aí diz assim, ó. Você sugere isso, aqui dá para ver um verso legal do 54, que fala que era o dia da preparação. Olha só, 53. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, eles estavam apressados, porque o sol estava baixando. E o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado, para se cumprir uma profecia lá do Velho Testamento, que diz que ele seria enterrado na sepultura que ninguém tinha usado antes. Mas eles fizeram isso por ironia, não é? Não. Aconteceu mesmo, acho que ele Era profecia. Não, porque foi o José de Arimateia que guardou no túmulo dele, que ele tinha comprado para ele. Que não foi os próprios. Não foi os, não.
irmãos que Quem sepultaram, tirou ele da cruz e deixaram o guardou corpo dele lá. foi o povo que amava Foi o Jesus. povo que amava Jesus. Então eles acreditavam. E olha que legal o verso 54, ó. E era o dia da preparação, Ou seja, e começava o sábado. A Bíblia chama a sexta-feira de dia da preparação. É o dia em que você dá uma geralzona ali na casa, tá? Para não precisar fazer serviços desnecessários no sábado, para ter um tempo maior com as coisas de Deus. Não é o dia para fazer aquela faxina, aquela, né? No sábado você fica um pouco mais livre para poder fazer mais as coisas de Deus. Para ir visitar alguém no hospital, na creche, para ir para a igreja, para ler a Bíblia, para meditar nas coisas, para ir para um parque, num piquenique, pensar na criação de Deus. Tá? É um dia bem espiritual. E aí no verso onde que a gente parou? Agora 55. Era o dia da preparação. Era o dia da preparação. Começava o sábado, mas não tinha começado. E aí as mulheres tiveram que deixar para domingo para passar os perfumes nele. Verso 55 diz: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. E então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram conforme a tradição, é o que está escrito? Conforme o mandamento, os 10 mandamentos. Dando obediência ao mandamento. Interessante. Então você vê que eles estavam cientes ainda da lei de Deus. Elas não passaram os perfumes no corpo como se fazia, porque o sábado estava chegando. Elas foram rápido se preparar, chegou o sábado, descansaram, foram para a igreja, para a sinagoga e tal. E no domingo de manhãzinha foram lá para passar os perfumes nele. E ele tinha ressuscitado. Agora veja, dizer que porque Jesus ressuscitou no domingo, esse dia se tornou sábado, é um argumento que surgiu lá para o 2º século, que os cristãos queriam se distanciar dos judeus, porque os judeus estavam trazendo tanta raiva para os romanos, tanto é que os romanos destruíram o templo no ano 70. Mas continuavam as guerras deles, as coisas, e os cristãos eram confundidos com os judeus. Que eles falaram, gente, não é bom a gente ser parecido com esses caras não, né? E eles falaram, bom, Jesus ressuscitou no domingo, vamos descansar no domingo, que aí eles não vão confundir a gente. Mas isso não foi um argumento bíblico, assim, pela vontade de Deus. Mas o mundo achou melhor passar a guardar o domingo. Até que Constantino veio e oficializou no ano 300. A partir de agora, e vai fazer de novo. Eu mostrei para vocês na semana passada que o sinal de Deus, na Bíblia, o sinal de Deus aparece aonde em nós, simbolicamente? No texto. Testa e na mão. Nós vimos que tem várias passagens, né? Pelo menos 3. E quando fala que a lei de Roma for colocada na testa ou na mão, sinal da besta, nada mais é do que uma contrafação da lei de Deus. A lei de Deus alterada que todo mundo prefere. Ou seja, tem alguma coisa séria nisso. Tem alguma coisa séria. E veja, usar o argumento de que Jesus ressuscitou no domingo, que a Bíblia fala domingo, gente, a Bíblia menciona 8 vezes o primeiro dia da semana. Sim. E ela não dá o nome de domingo. Ele passou a ser chamado de domingo, quer dizer, do Senhor, lá no meio do 2º século também. Depois de Cristo. Bem depois. O dia do Senhor na Bíblia, quando Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. Né? Veja, 8 vezes menciona o domingo na Bíblia e nunca fala domingo, fala primeiro dia da semana. E em nenhum das 8 menções está dizendo que passou a ser o dia do Senhor. Querem ver alguns desses 8? Querem ver? Dá tempo? Sim ou não? Sim. Só achar aqui, no buscador aqui. Pastor, Oi. começa a ser guardado na sexta-feira após Com o pôr do sol. A gente percebe na Bíblia que quando o sol está se pondo na linguagem bíblica, no pensamento bíblico, desde a criação, é com o pôr do sol. Aí depois, para facilitar, porque a gente dorme, acorda, mudou o dia, né? Então eles estabeleceram a meia-noite como a mudança do dia. Mas na Bíblia, a mudança do dia é com o pôr do sol. Se você vai a Gênesis 1, na criação, isso foi tarde, dia... Era contado primeiro à tarde, como o começo do dia. Até hoje eles fazem assim, né? Os judeus comemoram a virada do ano com o pôr do sol, não com a meia-noite. Então, como o sábado é um dia sagrado, abençoado, então a gente pode considerar os outros dias de meia-noite a meia-noite. Mas o sábado, a gente continua, se for observar, de acordo com a norma bíblica. De uma tarde a outra tarde, pôr do sol a pôr do sol. Tem um recado aqui? Tem um carro que tem que tirar ali, viu? Gol vermelho 7524. Tira lá e volta rapidinho que a gente vai para os finalmente aqui daqui a pouco. Tá. Tem que achar a passagem aqui.
Só um momentinho. Primeiro dia da semana. Primeiro... Quando entrou a Jerusalém? Hã? Quando entrou a Jerusalém sobre o rio. Também. Olha aqui, ó, Mateus 28:1. Só está escrevendo que Jesus ressuscitou, não está falando que mudou o dia. Mateus 28:1 diz... Eu vou falar as 8 passagens, tá? Só tem 8 passagens que falam do domingo no Novo Testamento. Ó, Mateus 28:1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Essa é a primeira de 8 passagens. Aqui está dizendo que passou do sábado para o domingo. Aqui só está descrevendo que foram lá. Por quê? Porque elas guardaram o... Então, acabou o sábado, elas foram lá. E é certo, né, pastor? Pelo menos um dia na semana a mulher descansar, né? Porque a mulher não descansa. A mulher e o homem, né? Não, mas a mulher na cozinha do homem pode até seria descansar, bom, mas hein? a mulher tem que fazer comida no sábado, domingo, semana inteira. É bom para todo mundo. E aí faz tudo na sexta. Olha só, Marcos 16 é a segunda ocorrência. Só aparece 8 vezes. Vamos ver se alguma delas fala, ó, então Deus consagrou domingo no lugar do sábado. A segunda passagem, Marcos 16:2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Só está narrando também o que aconteceu. As primeiras 4 são assim ou 5. Ok? Mudou ou não? A gente tem que ver na Bíblia. Terceira passagem, Marcos 16:9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Hoje eu li, ao estudar o assunto, eu vi um rapaz defendendo que o domingo é o dia de guarda, porque Jesus anunciou para Maria Madalena que ele tinha ressuscitado. Mas não é o que está dizendo aqui. Não está dizendo que ele passou a autoridade, passou o sagrado de um dia para o outro. Isso foi uma coisa que os cristãos fizeram depois. A quarta passagem, Lucas 24:1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Por que elas foram no primeiro dia? Porque elas tinham descansado. Você vê? 5 passagens das 8 só está narrando que elas foram lá no sepulcro. Vamos para a sexta passagem, se eu não perdi as contas. Quinta, né? Tá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Qual versículo? João 21. Então essa é a quinta passagem. Então as primeiras 5 das 8 só está narrando que Jesus ressuscitou no primeiro dia. Tá? Então vamos para a sexta passagem, são 8. Deixa eu ver onde é que foi parar essa passagem aqui. Aqui, João 21, João 20:19. Usam esse verso para dizer que os cristãos já estavam fazendo culto nos domingos, já usam esse texto. Mas olha o que ele está dizendo. João 20:19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, quer dizer, trancadas as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Muitos usam esse texto para dizer, tá vendo? Os cristãos começaram a guardar o domingo aqui, eles estavam fazendo um culto aqui no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou, mas aqui diz que eles estavam lá com as portas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Era um culto? Você percebe? E outra, e diz no começo do verso 19 que foi isso à tarde do primeiro dia, ou seja, já era quase o segundo dia. Tá? Não importa o dia, eles estavam trancados porque eles estavam com medo dos judeus, não estavam santificando o dia e tal. A sétima passagem, Atos capítulo 20, versículo 7. Também usam essa para dizer, ó, tá vendo aqui, ó, começaram a fazer cultos aos domingos. Gente, eles faziam culto todo dia. Eles faziam culto todo dia. Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, ele ia viajar, falava com eles e prolongou a prática, o seu sermão, até a meia-noite. Aqui está dizendo que Deus mudou o sábado para o domingo? Por que eles se ajuntaram aqui? Porque Paulo ia viajar. Paulo ia viajar no dia seguinte, reuniu eles e deu instrução, muita instrução para eles. Porque ele ia viajar. E veja que ele pregou até meia-noite. Aí mudou o dia.
Veja, não é questão de estar santificando um dia. Eles estavam juntos tendo a instrução de Paulo que ele ia viajar no dia seguinte. Tá? Vocês veem aqui alguma autorização da Bíblia para mudar o dia de guarda? A última passagem, são só 8. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, é uma instrução que Paulo está dando. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar de dinheiro, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Usam isso aqui para dizer, tá vendo? Eles já estavam colhendo ofertas aqui no primeiro dia de semana, no dia de culto normal. O que Paulo está falando para eles aqui? E tem a continuação ainda no verso 3. E quando eu tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovares para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Em outras cartas a gente vê que Paulo está pedindo para eles lá na Macedônia, lá em Corinto, juntar dinheiro, que ele ia passar depois coletando esse dinheiro para levar para a igreja pobre em Jerusalém. Depois a gente vê isso no livro de Atos, aparece também. E Paulo já está mandando uma carta dando instruções para eles. Ó, a partir do primeiro dia da semana, vocês já comecem a guardar o dinheirinho, já separado. Para não chegar quando eu chegar e começar a fazer coleta na hora e procurar o dinheiro. Olha o que ele fala, eu vou ler de novo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Ter que sair procurando o dinheiro. Cada um já começava a juntar em casa desde o primeiro dia da semana, que é o primeiro dia que se conta, né? Quando a gente fala segunda-feira, é porque teve antes a primeira-feira. O domingo seria o primeiro. O domingo é o primeiro. O domingo era a primeira-feira de comércio, de trabalho. Aí veio a segunda-feira, terça, quarta, quinta e a sexta-feira. Na Bíblia só o sábado tem nome. Só o sétimo dia, que é sábado. E vejam, quantas passagens fala do domingo no Novo Testamento? Não, menciona como o primeiro dia da semana, são 8 passagens. Nenhuma fala que passou o dia de guarda. Sabe quantas vezes menciona o sábado no Novo Testamento? 59. O sábado é mencionado na Bíblia, no Novo Testamento, 59 vezes. E no domingo, 8, né? Em algumas dessas 59, Jesus está dando bronca pesada neles. Porque eles estavam guardando o sábado de um jeito que eles criaram, eles inventaram. Não podia pegar ovo que a galinha botou no sábado, não podia cuspir na grama, não podia olhar no espelho. E absurdos que eles inventaram. Pastor, só um detalhe. Então, que era, falava domingo, falava o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana. E quando veio, depois de 350 anos depois de Cristo, Constantino... Os cristãos já estavam preferindo guardar o domingo, não por autoridade bíblica, mas por essa inconveniência de serem comparados aos judeus. Eles não queriam distância dos judeus. Tem escritos dos pais apostólicos falando sobre isso. Tá? Os pais do ano 100 e pouquinho para frente foi rápido isso daí. Assim que João morreu já começou a apostatar o negócio. Do ano 120, 150, os primeiros cristãos já falam do problema do sábado, dos judeus, que seria melhor guardar o domingo, que Jesus ressuscitou no domingo. Então, eles, os primeiros cristãos, é que estão criando isso. Constantino só fez uma lei para ratificar, aproveitando que ele adorava o sol no domingo, né? Então ele casou as duas coisas, tá bom? Alguma pergunta? Sim. Oi. Eu só preciso anotar. O sábado mencionado no Novo Testamento, quantas vezes? 59 vezes. Viu, mano? É que ele citou 58, porque no Novo Testamento 59. Por um, né? A gente vai ver só o certo. É. Vocês viram que interessante? E aí a grande pergunta é, tá, mas como é que se guarda o sábado? Como é que se guarda o sábado? E geralmente as pessoas perguntam, como é que ia funcionar se todo mundo guardar o sábado? E a luz que a energia manda lá pra gente, como é que chama aqui mesmo no Paraná? Copel. Eu sempre falo o nome de lá de São Paulo ainda. Copel. Eu sempre falo Sabesp, eu falo da água, Sanepar. Como é que ia funcionar a luz, telefone, ônibus, polícia? Então, como é que ia funcionar? Ia funcionar? Claro que ia. Serviço 4. Ia funcionar. Mas ia ser um trabalho bem especial, porque é sábado. O povo não ia trabalhar pensando no dinheiro, no comércio, em fazer o máximo possível. Iam fazer o necessário. Ia ter um grupo especial, hospital, né? Tudo ia funcionar normal. A igreja adventista tem hospitais. É igual dia de Copa. Funciona, mas menos, né? Sem tanto correria. Meio período. Agora veja. A igreja adventista tem hospitais
Os hospitais da Igreja Adventista que guardam o sábado funcionam no sábado? Claro que funciona. Mas o que não funciona? Pode morrer. Por que não funciona nos hospitais no sábado? Os ambulatórios, entendeu? Aquele negócio de ir lá no ambulatório ver uma consultinha e tal. Isso aí dá para deixar para domingo, para segunda, né? Por exemplo, se As você emergências continuam normal. O médico que atende a mim, o cardiologista, ele sabe que somos adventistas. Então, ele queria fazer um exame a mim. Me disse, que tal sábado? Não, você é adventista. Vamos marcá-lo na segunda? Vamos. Se é ambulatório, dá para deixar. Então, não funcionam os ambulatórios. As grandes faxinas não são feitas no sábado, né? Não é o dia que vão falar assim, hoje vamos lavar todas as cadeiras. Não precisa hoje. Vamos lavar todas as cadeiras no domingo, na segunda, né? Mas vai limpar, vai passar pano, vai varrer, vai limpar, mas dentro do básico. E eles vão ter culto naquele dia e todo mundo vai lembrar, hoje é o dia do Senhor. Nós estamos trabalhando, fazendo a vontade do Senhor, né? Então, é viável, é possível. Tá. Pastor, mas igual Jesus, quando fez um milagre lá, aquele rapaz que estava há 38 anos lá, na beira do tanque lá, aí ele falou assim, toma, leva sua cama embora. Até uma das passagens que os judeus eles ficaram bravos com ele por causa disso, né? Porque daí ele, tipo assim, ele estava meio que trabalhando, né? Para eles, se ele cuspisse na terra, ele estava trabalhando, estava arando a terra. E é interessante que Jesus mandou ele pegar e, tipo assim, levar a cama dele. Que era uma coberta, na verdade, viu? A gente imagina uma cama e tal. Era um cobertor grosso, que eles dormiam em cima e servia de cama também. Tá? Mas então ele, tipo assim, ele fez isso aí e até não foi, tipo assim, afrontando os judeus, assim, ó. Sim, ele afrontava eles direto. Ele já sabia que eles encontravam os judeus. Mas por quê? Porque ele afrontava eles nas tradições deles. Jesus não ia contra a sua própria lei. Jesus fala em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Jesus cita os mandamentos, partes deles, né? Jesus estava afrontando as leis humanas que os judeus inventaram. Não podia cuspir na grama, que estava trabalhando, regando a grama. Não podia dar mais de 1000 passos, porque quebrava o sábado. Não podia olhar no espelho. Coisa de louco. Não podia carregar peso, só podia carregar lenço. E se o lenço estivesse costurado na roupa, porque aí ele fazia parte da roupa. Eles inventaram, e Jesus dava neles mesmo com força. Tá? E o elevador, quando a gente vai para Israel? Já pensou? Os judeus acham que não pode apertar o botão. Então, a gente tem que parar no 2. É um absurdo. Mas isso não, mas 20º. É um Mas absurdo. agora tem 2. Tem 2. Exatamente. Tá? Isso são leis humanas, né, que eles inventaram. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente, nosso tempo está voando aqui. Gente, o tempo passa muito rápido. Mas aí eles deixam a porta da casa deles aberta. Não tem um também? passadorzinho de Então, não slide? sabendo, mas complicado. Porque aí eles não podem abrir a porta de casa também, né? Porque faz força. Olha aqui, ó, nós já vimos aqui, ó, que no sábado, lá em Gênesis, Deus descansou, abençoou e santificou. O sábado na Bíblia ele tem 3 dimensões, ó. Ups. Em Êxodo 20 ele lembra da criação. Em Deuteronômio 5 é para lembrar da redenção. Em Hebreus 4 ele coloca que é um símbolo do descanso de Deus que ele quer nos dar no céu. Tá? Tem muita coisa aqui, ó. Deus abençoou, santificou. Foi feito por causa do homem, uma bênção para o homem, para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Deus considera seus servos os que observam o sábado até nesse texto aí de Isaías 56, Deus fala assim, ó, que serão servos seus, aqui, lógico, quem não sabe, não sabe, né? Mas ele fala, até os gentios que observarem o sábado é porque são meus servos. Porque o gentio ia fazer isso por causa de quem? Por causa de Deus, né? Tá? Ele fala lá em 1 João que é um sinal do amor, acima do amor, apesar de que ali aquela passagem não está falando, claro, diretamente do sábado, tá? Ali é indireto. E junto com o Espírito Santo no coração, o sábado é o selo de Deus. Efésios 4:30 fala que o Espírito Santo é o selo de Deus. Em Ezequiel fala que o sábado é um sinal de Deus. Mas sem o Espírito Santo não é um sinal de nada. É importante que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo e no Novo. Como é que Deus nos ensina a guardar o dia do sábado? Em Isaías diz que é um dia separado, santo. Não é o dia de fazer a faxina geral. Né? Mas também não fazer a faxina geral e ficar em casa dormindo, não está guardando sábado. É um dia para ser santificado. O que quer dizer santificado? Separado para uso dele. Tem muita gente que pensa que guarda o sábado porque fica em casa dormindo. Está quebrando o sábado. É para usar para as coisas de Deus, tá?
É para descansar das coisas do trabalho, do mundo, né? Olha só, é um dia, a Bíblia chama de dia da preparação. A Bíblia indiretamente diz que a gente tem que cuidar da família. É um dia de ir para a igreja, Lucas 4,16, a gente viu que era costume de Jesus ir para a igreja no sábado, na sinagoga. É para missão, ali em Atos diz que Paulo aproveitava o sábado para ir pregar para o povo. É um dia de ajudar as pessoas nos hospitais, ali em Mateus diz que é um dia de fazer as coisas de Deus, fazer o bem. Ali em Isaías 58 ele fala como é que se guarda, não fazendo nossa própria vontade. Tipo, se cair o dia do jogo do Brasil no sábado, e eu vou assistir o jogo do Brasil no sábado, é minha vontade ou a vontade do Senhor? O sábado, a Copa. Entendeu? É minha vontade. Não faz sentido. Então, eu vou roubar 2 horas de Deus, que eu podia estar namorando, vamos dizer, com ele, né? Lendo a Bíblia. E está sendo uma idolatria. Está roubando a Deus. É igual o dízimo, é sagrado para Deus, né? E veja que interessante, no sábado é um dia que a gente não mexe com dinheiro. A gente não compra e não vende. Por isso que o sinal da besta diz que ninguém vai poder comprar ou vender. Porque vai ser o domingo sagrado e não o sábado. E a gente vai querer guardar o sábado, quando for o domingo como dia de guarda. Olha só que interessante, quando... deixa eu ver onde é que está. Neemias. Quando Neemias voltou a restaurar o templo, uma das coisas que tinha que voltar era a guardar os sábados. E aí ele voltou e restaurou o sábado. Aí lá em Neemias, deixa eu ver a passagem aqui se você quiser ver, ó, 13, versos 16 a 18. Ele fala aqui, ó. Claro, exceto em caso de doença, né? Eu tô com dor de cabeça, tô passando mal, não vou comprar remédio. Aí é outra história, aí eu tô querendo ser um fariseu mesmo. Mas eu planejar, eu vou lá comprar um remedinho, porque vai que eu vou ficar com dor de cabeça. Né? Mas eu tô com dor, tem que ir lá e comprar um remédio, sim. Tá? Olha só, diz lá o texto de Neemias, também habitavam em Jerusalém sírios, pessoal da Síria, que trazia peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi, quer dizer, briguei com os nobres de Judá, os líderes, e lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado com comércio? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Lembra que ele mandou eles de castigo para a Babilônia, porque eles não estavam guardando o sábado direito, né? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Aí ele explica lá, se você for ler, que ele, quando estava começando a fazer a sombra da porta na sexta, quer dizer, o sol já estava se pondo do outro lado, oeste, aí ele já mandava fechar as portas e tal, mandar os mercadores embora. Aí ele diz que os mercadores dormiam do lado do muro, esperando abrir a porta para eles ir vender. E ele era bravo, Neemias, que ele disse que ele subiu no muro e falou assim, ó, se vocês não saírem daqui, eu vou bater em vocês. Tá na Bíblia aí. Aí eles não foram mais, né? Então tudo isso é só para a gente ver que o comércio não é o ideal no sábado também. Por quê? Porque se é um dia espiritual para eu pensar nas coisas de Deus, aí eu começo a pensar na dívida, na inflação, na Dilma, no Temer, né? Aí eu começo a pensar que tem que pagar isso em tantas vezes e tal. Eu estou quebrando o sábado. Então é um dia que a gente não se preocupa com dinheiro. As dívidas estão aí. No domingo você lembra delas. Essa é a ideia. Tá? E aí, ó, em Marcos 15, a gente leu, ao cair da tarde, por ser dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, a sexta é chamada de dia da preparação. E lá, a pergunta que você fez mostra que é de pôr do sol a pôr do sol. De uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado, está em Levítico. Olha o que, o horário? Pelo horário, a gente sabe. Hoje na internet está lá, ó, hora do pôr do sol em Maringá. Eu tenho até um aplicativo. E Cada dia... Tem a de Curitiba, que daí dá para... Curitiba, Maringá. Pastor, É mais ou menos calculando. quando nós fomos na terra, né, prometida por Deus para nós, No nós céu. vamos guardar o sábado, não vamos comer carne, nossa alimentação vai ser totalmente diferente, né? Sim, porque lá não vai ter morte, né? Não Então, vai ter mais morte, mas nós vamos guardar o sábado. sim, nós vamos ver essa passagem daqui a pouquinho. Estou passando rapidinho aqui porque o tempo já passou. Ó, na Bíblia, na característica dos salvos que vão estar de pé quando Jesus voltar, o povo de Deus, ele diz que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E os mandamentos de Deus não são 9, são 10. Né? E ele fala, aqui está a paciência dos santos, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Tá? E o que ela falou aqui, para terminar, a Bíblia diz em Isaías que no céu nós vamos continuar guardando o sábado, na nova terra. Que a gente sempre vai se lembrar que a gente é criatura, criado por Deus. 6 dias. E que a nossa vida é por causa dele.
Está lá em Isaías 66, 22 e 23, diz assim, ó. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, é uma questão que não vai acabar nunca, porque lembra que a gente foi criado por Deus. E a gente sempre vai se lembrar, no céu a gente vai plantar, vai colher, vai trabalhar. Vai ou não vai? Vai. Só que vai valer a pena trabalhar no céu, né? Mas quando chegar o sábado, a gente vai encostar as ferramentas, a colher de pedreiro, de jardineiro, sei lá, e a gente vai adorar a Deus lembrando que a gente existe porque Ele nos criou. Demais, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu separei um outro negócio, mas não dá tempo, outro dia a gente vê. Alguma? Raquel? Raquéis? Eu gostaria de saber se o senhor tem um texto sobre essa página. Qual página? Essa última aqui, o slide? Porque ele é muito simples. Ah, né? sim. Se eu tivesse um texto, só citaria mesmo. Tem. Obrigada. Eu posso colocar no grupo. Tem um texto bem Eu grande. agradeço muitíssimo. Eu tentei resumir o Eu máximo vou aí. demorar umas 5 horas para entender com o seu texto. Agora, sem o seu texto, talvez 2 dias. Então, Tá se o bom. senhor puder fazer isso, eu agradeço. Eu vou fazer sim. Obrigada. Tem alguma pergunta a mais? Agora veja que interessante. Em Colossenses tem um texto que Paulo fala, e muitos, para terminar agora, muitos dizem que ali é uma prova de que o sábado foi abolido. Colossenses 2. É muita informação, né, gente? Colossenses capítulo 2. Vocês viram que Paulo, ele exalta a lei de Deus e às vezes ele fala o contrário. É que nós temos o contraste da lei de Deus e da lei de Moisés. Gálatas, no capítulo 2. Desculpa, é que eu estou em Gálatas, é Colossenses. Colossenses 2. Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 2. Efésios, Filipenses, Colossenses. Aqui eu ainda não cheguei lá. Ó, no versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Esse escrito de dívida contra nós. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse escrito de dívida, de ordenança, removeu na cruz. E aí vem o verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Pronto, tá vendo? Ninguém julga, Deus aboliu o sábado. Será que Paulo está dizendo que o sábado era sombra das coisas que haveriam de vir? O que era sombra das coisas que haveriam de vir? As leis cerimoniais. E isso é bem claro em Hebreus. Vamos lá para Hebreus. É muita coisa, eu queria sempre terminar 9h30, mas é difícil. Mas já terminamos, tá? Praticamente. Tem várias passagens aqui que mostram que o santuário, tudo que acontecia no santuário era sombra. Hebreus capítulo 7, por exemplo. Desculpem, 8. Hebreus 8. Falando do santuário da terra. Hebreus 8:5 diz assim, ó, que os sacerdotes da terra ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Tudo que acontecia no santuário era figura e sombra. E ele diz que era parábola também, no capítulo 9, verso 9, diz que tudo ali era uma parábola. Tá? Lá no capítulo 9, 23, ele diz que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com sacrifícios inferiores e tal. Então veja, os sábados cerimoniais eram figuras que eram coisas relacionadas ao santuário terrestre. E por isso que ele fala sábados, que são os sábados cerimoniais. Tá? E lá em Romanos, para terminar, desculpa gente, tem que deixar claro aqui o negócio. Romanos, Paulo deixa bem claro que a lei de Deus não pode ter sido abolida. Que quando a gente aceita Jesus, pelo contrário, a gente confirma a lei de Deus. Romanos 3:31.
Veja, ele não estaria falando do sábado semanal, mas do cerimonial lá, que era sombra. Romanos 3,31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes o quê? Confirmamos a lei. Que lei? A lei moral de Deus. Ainda em Romanos capítulo 6, versículo 15. Ele fala que a lei não pode salvar, mas ele fala assim, ó. E daí? Ele fala: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? O que ele diz? De modo nenhum. Capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por meio da lei. Estou falando da lei de Deus, 10 mandamentos. Ele dá exemplo aqui, ó. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Os 10 mandamentos e por aí vai. Então a lei de Deus é espiritual, verso 14. A lei é espiritual, eu sou carnal, mas a gente está debaixo da graça. Capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje a gente complementou a aula da semana passada. Eu achei que ia ser mais fácil, eu até tinha trazido um outro assunto, mas a gente traz na semana que vem, que é a penúltima nossa. Tá? Aí a semana que vem é a penúltima, e a próxima depois a gente vai ver o que Jesus falou sobre a Santa Ceia, o batismo, né? E nós vamos ter pelo menos um rito aqui, que é bem legal, muito sagrado, que é a Santa Ceia. Dentro do contexto do que Jesus ensinou, é fantástico a Santa Ceia. Bom, terminamos aqui. Me perdoe por falar muito. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela vida que há no Senhor Jesus Cristo. E nós te louvamos, Pai querido, pela Tua palavra que permanece até hoje, para nós não andarmos em trevas com relação à Tua vontade. Peço que o Senhor nos abençoe para estarmos sempre com fome e sede da Tua palavra e que nós sejamos sempre satisfeitos nela. Por favor, Pai, nos abençoe com Teu Espírito Santo, ilumina nossa mente e o nosso coração para compararmos palavra com palavra e entendermos qual é a Tua vontade para a nossa vida. Que nós não sejamos como fariseus presos a normas, a leis frias, mas que nós possamos entender o princípio da lei de Deus e possamos ser julgados pela liberdade que o Senhor nos deu em Cristo. E nós escolhemos nesta liberdade obedecer aos Teus mandamentos. Amém. Peço que o Senhor nos abençoe, nos unja, que o Senhor abençoe o alimento que vamos ter, que o Senhor abençoe esta casa que nos recebe e cada um dos nossos lares. Te suplico em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Só um pouquinho, gente. Só um minutinho. Só um minutinho, podem ainda. Eu sei que tem alguns que não vieram. Aniversariantes de junho aqui, eu sei que tem a Marlene, a Ângela, cadê a Ângela? O Clécio que não veio. Né? Tem mais alguém de junho aqui? Tem alguém dos meses que fez aniversário antes de junho e que não recebeu esse livro? Eu faço em dezembro, no Natal. Alguém que fez, você não recebeu. Tá. Então, eu gostaria que quem fez aniversário e quem, no mês de junho, os que não receberam, venham aqui à frente e o pastor fazer uma oração aí para... O mês de junho é muito ter nascimento. Então. Você representa o Clécio aqui, você leva para ele? Isso.